Eu cumprimento todo o povo de Deus com a poderosa paz do Senhor. Eu sou a pastora Yara Gomes e nós estamos aqui para fazer uma breve reflexão da poderosa palavra de Deus na madrugada de 8 de abril de 2020, às 1h27. Vamos ouvir aqui a palavra de Deus. Está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, o versículo 19 ao 22, que diz assim: Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, crede nos profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, ou destruídos, como queiram. Louvado seja Deus. Josafá era um rei que ele era um líder espiritual. Ele andou nos caminhos do pai, o rei Asa. Agradou muito aos olhos do Senhor, achou graça aos olhos do Senhor, porque Josafá era sincero, era leal. Josafá gostava de adorar a Deus, adorava com suas atitudes, com suas decisões, levava o povo a adorar o Senhor, fazia o papel de um rei devoto do Deus vivo. Foi um rei reformador, um rei que nomeou juízes civis, estabeleceu tribunais locais em Judá, em Jerusalém, em uma corte de apelação para os casos que tivessem que serem julgados. Estabeleceu em Jerusalém princípios de governabilidade entre esses juízes e teve o cuidado de escolher esses juízes como homens de princípios e de virtudes tais como serem corajosos, honestos, leais, porque eles iriam prestar contas ao Deus de todas as coisas que eles fizessem no seu governo. Esses homens tinham que ser preocupados também em praticar a justiça, tinham que ser íntegros. Enfim, todas essas preocupações Josafá tinha para fazer as coisas do modo que agradasse aos olhos, ao coração de Deus. Josafá tomava conta do seu reino com tanto zelo que ele via cada detalhe para arrumar a casa de tal modo que agradasse ao coração do Senhor. Além dessas preocupações para organizar a nação, Josafá também organizou um forte exército e reforçou as defesas da nação, das fronteiras da nação israelita. Ordenou que a lei de Deus, o Pentateuco, fosse ensinada a nível nacional a todo o povo e destruiu todos os santuários que havia em Judá de deuses estranhos. Ou seja, Josafá era um rei que estava a serviço de Deus. Ele representava toda a nação israelita e ele praticava as obras espirituais que todo líder deve praticar quando Deus entrega em suas mãos um rebanho. É necessário que nós saibamos que todas as vezes que nós estamos à frente de qualquer coisa, que Deus nos levanta para fazer qualquer trabalho para Ele, e nós, como servos leais, fiéis, honestos,
e que sabemos que temos que prestar contas a Deus das coisas que fazemos, nós temos que ter o cuidado para não deixar que nada fuja ao nosso controle, ok? Nós temos que olhar cada detalhe do trabalho a ser feito para Deus, porque as coisas que Deus coloca em nossas mãos para que nós façamos é para que o povo que está sendo abençoado com esse trabalho possa compreender o trabalhar de Deus, a vontade de Deus e o que Deus quer de cada um de nós. É um ensinamento, é uma dádiva que nos ensina a sermos mais zelosos, a sermos mais honestos, a sermos mais sinceros. Enfim, a falsidade, a mentira, a deslealdade, a desonestidade, todas essas coisas desagradam aos olhos do Senhor. E um líder, ou que pretende ser líder espiritual, ele tem que tomar cuidado com essas coisas. Ele tem que ter zelo pelo nome do Senhor que carrega sobre a vida dele. Ou seja, nós todos que confessamos o nome de Jesus, temos que ter o cuidado de fazer um trabalho digno do nome que proferimos para as nossas vidas. Aleluia! Louvado seja Deus. E Josafá fez isso. Josafá tinha esses cuidados, Josafá cuidou da nação, Josafá legislou e reformulou toda a vida social da nação que estava mais voltada para a adoração a deuses estranhos, estavam se desviando do caminho, e Josafá promoveu uma adoração a nível nacional e decretou que todos fossem ensinados a observar a lei do Pentateuco, a lei de Deus. Josafá levava o povo, tal como líder fiel a Deus, à presença do Senhor. Josafá destruía toda e qualquer vestígio de idolatria, de pecado, da presença de Deus e da presença do povo para bem longe da nação, porque ele deixava bem claro que a nossa vida ela só seria próspera se nós obedecêssemos ao Senhor, confiasse nele e acreditasse nos seus profetas. Aleluia. É bem verdade que desde o tempo de Josafá, desde o tempo do Antigo Testamento, era muito difícil, era muito raro você ver um profeta verdadeiro falar algo e não se cumprir. Mas, mesmo assim, ainda havia uma dificuldade muito grande em se estabelecer as diferenças de quem era falso profeta e de quem era verdadeiro. Aleluia. Louvado seja Deus. A única forma de se identificar isso era a forma como eles viviam, o que eles falavam, e se o que eles falavam se cumpria, aí eles, no caso, estavam vendo exatamente o que era verdadeiro e quem era o falso. Porém, Josafá fazia o que era reto aos olhos do Senhor. E mesmo com essa dificuldade de identificar quem era falso e quem era honesto, Josafá se esforçava por colocar pessoas a seu lado que tivessem, aleluia, idoneidade moral, ética e espiritual. Aleluia! Louvado seja Deus. Você quer ver um líder, um bom líder, um líder que agrada ao coração de Deus, um líder que é espiritual, mesmo de verdade? Veja com quem ele anda.
Se ele anda com pessoas desonestas, se ele anda com pessoas que não têm ética, se ele anda com pessoas que são gananciosas, se ele anda com pessoas que não estão praticando a justiça nem divina nem a terrestre, se ele anda com pessoas que são desleixadas com o trabalho, se ele anda com pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, se ele anda com pessoas que não estão preocupadas em prestar contas a Deus, nem temem ao Senhor, para fazer tudo do modo que Deus determina e depois ir prestar contas, certamente este líder não é um líder espiritual. Ele está fingindo o que é. Na verdade, ele está se agregando a uma grande quadrilha. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas Josafá, que foi que ele fez? Ele reuniu juízes na terra, juízes civis, dando as condições a eles de governabilidade, mas estabelecendo, aleluia, princípios de justiça e de juízo, e que eles teriam que julgar com justiça, teriam que ter coragem para fazer o trabalho, teriam que ser leais, teriam que ser honestos, porque eles iriam prestar contas de tudo o que fariam a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! E a responsabilidade de Josafá era grande nesse sentido. Ele arrumou a casa, ele começou a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ele preocupou-se com o desvio espiritual do povo e destruiu os santuários, destruiu os postes ídolos, destruiu os ídolos, muito embora uma grande maioria ainda estavam adorando a Deus adorando a deuses estranhos dentro de suas casas, porque o povo era rebelde, tinha o coração duro. Mas a parte de Josafá ele fez. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, levanta-se 3 nações contra Josafá, que o queriam tirar do trono. Estes fizeram de tudo para tirar Josafá de seu lugar, para roubar o que Deus havia dado a ele em suas mãos. Aleluia! Esses 3 povos foram Moabe, que era descendentes de Ló, ou do incesto de Ló com suas filhas, Amon, que também era descendente de Ló, oriundos desse incesto, e os do Monte Seir, aleluia, louvado seja Deus, que eram descendentes de Esaú, glória seja dada ao nome do Senhor, ou do povo edomita, o povo de Edom. Nisso, Josafá, quando soube da invasão que esses 3 povos faria, Josafá temeu e proclamou um jejum nacional. Nesse jejum, Josafá ouviu imediatamente a resposta do Senhor, que deu através do profeta, falando sobre o que aconteceria. E está escrito aqui no mesmo capítulo 20 e do versículo 14 em diante, que diz assim, a resposta de Deus. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaazael, que era o profeta que Deus usou, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, aleluia, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Amanhã, escutem a ordem. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Glória! Tomai posição
ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Josafá fazia tudo que agradava o coração de Deus. Josafá era obediente, Josafá era zeloso, Josafá era cuidadoso, Josafá proclamava a justiça de Deus, Josafá se juntava com pessoas que tinham as mesmas atitudes que ele tinha. Josafá não se juntava com quem não era espiritual. Josafá sabia, aleluia, que Deus era com ele. Josafá, glória seja dada ao nome do Senhor, apesar de temer, porque viria uma grande multidão contra ele, e ele sabia quem eram essas nações, umas nações que eram assassinas, corruptas, as nações que se juntavam entre si para tentar sempre destruir Israel, nações que se uniam em uma grande multidão para derrubar, matar e destruir todo o povo israelita. E eles sabiam da violência que praticavam contra os filhos de Israel. E quando Josafá orou, Josafá colocou tudo isso nas mãos do Senhor e disse: Senhor, tudo tu nos fizesse aguentar dessa gente. Nós não tivemos o direito, Senhor, de invadir sequer as terras dele para fazer nenhum mal a ele, porque tu não permitiste. Oh, glória a Deus. Tem muitas vezes, sabe, que nós passamos por determinadas situações que Deus nos permite passar, que Deus faz com que o inimigo se levante contra as nossas vidas, contra o trabalho espiritual que nós estamos praticando ou fazendo para o Senhor, e nós não podemos dizer absolutamente nada, não podemos revidar, não podemos fazer nenhuma atitude ou ação para ofender ou se levantar contra, enfim, temos que ficar parados, calados. E Josafá, quando entregou essa grande angústia, este grande medo, este grande temor que ele sentiu em seu coração, quando soube que essas três nações corruptas, falsas, desonestas, mentirosas, saqueadoras, assassinas, aleluia, louvado seja Deus, e que não gostavam de ver o trabalho que um rei espiritual estava fazendo diante de Deus, porque ele tinha sucesso, porque ele tinha sempre vitória, porque ele era abençoado. Foi um dos reis que mais foram abençoados depois de Salomão. E eles ficavam com inveja e queriam derrubar este rei, aleluia, louvado seja Deus. Josafá, quando orou, reconheceu que dependia das mãos do Senhor, reconheceu que dependia do poder de Deus e da proteção dele, exaltou o nome do Senhor, mas disse: Senhor, tu não me deixastes fazer nada, e agora nós estamos recebendo pago destas nações que nós não a ofendemos de modo algum, aleluia, apenas praticamos a tua verdade, Deus. Apenas fazemos o desejo do teu coração, que é a verdade, que é a honestidade, que é a lealdade para ti, meu Deus. E pregamos isso a toda a nação, para que a tua lei seja proclamada, divulgada, e a tua verdade seja conhecida. Aleluia! Louvado seja Deus. Foi este o grande mal que Josafá fez a essas nações corruptas, falsas, desonestas. E o Senhor respondeu imediatamente, aleluia, louvado seja Deus, imediatamente o Senhor respondeu: nesta peleja não tereis que pelejar, aleluia, ficai parados e vede, aleluia, a providência que Deus, aleluia, providenciou para este grande dia de vingança contra essas nações. Foi terrível. Eles se jogaram uns contra os outros, eles mataram-se entre eles, e não chegou Josafá nem seu exército sequer a tirar, desembainhar suas espadas. Quando foram até o Vale da Bênção, aleluia, porque foi assim que foi chamado vale, quando terminou a guerra, que eles foram até lá para ver quem estava mais
se levantando contra eles. Quem viria mais contra eles? Só encontraram corpos mortos, só a morte no vale da bênção, porque o Senhor é Deus. Só Ele é único. E lá, quando desceram o vale, encontraram os corpos mortos dos seus inimigos e todo o despojo, todo o ouro, toda a prata, tudo que pertenciam a eles, Israel pegou para si como despojo e não podia nem carregar. Foi um dia para carregar tanta coisa que teve tanta coisa que ficou que eles tiveram que voltar porque nem imaginavam que a bênção ia ser tão grande. Olha, eu quero dizer para você nesta madrugada do dia 8 de abril, tenha fé no Senhor, confie nele, porque a confiança no Senhor, a obediência, eita, rabalabaste canta, o zelo, as coisas que você faz de coração para o Senhor, seja o que for que Ele lhe der, e colocar nas mãos, na sua mão, deixe que o inimigo pense que roubou você, pense que vai derrubar você, venha contra você, pode até tirar da sua mão, mas o que Deus lhe deu, o diabo não toma. Aleluia! Glória a Deus! E a bênção vai ser muito maior do que você imagina, porque Deus está falando aqui, pode se levantar quem se levantar. Todos os inimigos se juntaram contra Josafá e foram destruídos. Toda nação corrupta, falsa, desonesta, mentirosa, que se levanta contra o servo de Deus, contra a serva de Deus, para tentar matar, roubar, destruir, paralisar, deixar sem nada, perderão a vida, perderão as forças, serão destruídos. Deus não brinca de fazer juízo na terra. Deus sobrevém sobre os nossos inimigos, porque a nossa confiança é no poder dele. Josafá teve um mistério com Deus neste problema. Os inimigos se levantaram e a ordem foi: coloca os levitas vestidos com vestes sagradas, tal como se fosse um culto festivo, um culto de adoração ao Senhor. E assim os levitas fizeram e foram cantando hinos e foram dando graças ao Senhor, marchando à frente do exército e louvando e mandando todo o povo render graças a Deus e marchando à frente do exército, trazendo todo o povo, porque o levita era a figura de adoração, o povo que foi escolhido por Deus para adorar em espírito e em verdade. Hoje em dia a gente vê muita coisa acontecendo que levita pratica, inclusive no altar de Deus, e é permitido tanta profanação que dá até vergonha. Mas naquele tempo o Senhor, Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, tinha levitas que levavam a sério o seu ministério. E tinha líderes que eram sérios, que eram zelosos para deixar com que os levitas, que eles sabiam que era responsável pelo seu ministério, pela adoração e pelo louvor, fariam tudo o que era agradável aos olhos do Senhor. E quando os levitas marchavam à frente do exército de Israel e traziam todo o povo de Israel a adorar o Deus vivo, Deus armou emboscadas contra toda a nação corrupta, toda a nação maligna, e os destruiu. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Olha, a bênção que o Senhor tem para mim e para a tua vida, crente, que está à frente de um trabalho, que está à frente de uma obra, que está fazendo a vontade do Senhor, é muito maior do que se imagina. Nós não vamos poder nem imaginar a quantidade de bênçãos que nós vamos receber da parte do Senhor, porque o inimigo de nossas almas e todos aqueles que ele usa para vir contra as nossas vidas, assim como fez com Josafá, será destruído. Glória a Deus. Recebe aí, crente. Recebe aí essa palavra. Deus já destruiu toda cilada, toda armadilha, toda emboscada que prepararam para a minha vida e para a tua vida, não vai prosperar. Antes eles serão emboscados, antes eles serão destruídos, assombrados, envergonhados e baterão em retirada, porque é assim
Quando Deus faz, Ele sabe como fazer. É livramento, é bênção e é vitória. Amém? Deus abençoe a todos nesta madrugada e um bom dia.